A professora da minha filha vivia humilhando-a na frente da turma. Então ensinei a ela uma lição que ela nunca esquecerá. Minha filha, Lily, sempre adorou a escola até ter aulas com a Sra. Thornton na segunda série. A primeira semana pareceu boa. Lily chegou em casa animada com a nova tartaruga de estimação da sala e o cantinho de leitura com puffs. Ela passava horas à noite praticando a ortografia e fazendo desenhos para a professora. E eu achei que tínhamos tido sorte com um começo de ano tão entusiasmado. Então começaram os cartões vermelhos. A Sra. Thornton tinha um sistema onde as crianças recebiam cartões verdes por bom comportamento, amarelos para avisos e vermelhos quando estavam encrencadas. Lily recebeu seu primeiro cartão vermelho por pedir para ir ao banheiro durante a aula de matemática. Ela levantou a mão e esperou, mas a Sra. Thornton disse que ela deveria ter ido no recreio. Lily acabou fazendo um pouco de xixi na roupa, tentando segurar, e teve que usar roupas dos achados e perdidos pelo resto do dia. Quando mandei um e-mail para a Sra. Thornton sobre isso, ela disse que as crianças precisam aprender gestão de tempo. Na semana seguinte, Lily recebeu um cartão vermelho por ajudar outro aluno com a tarefa. A professora disse que era cola, embora Lily estivesse apenas mostrando ao garoto onde escrever o nome. Depois, outro cartão vermelho, por se levantar para apontar o lápis sem permissão, e mais outro por espirrar muito alto durante a hora da leitura. Em outubro, Lily recebia cartões vermelhos quase diariamente pelas coisas mais ridículas, enquanto outras crianças faziam as mesmas coisas sem consequências. Mas o verdadeiro problema começou com as punições públicas. A Sra. Thornton fazia Lily ficar na frente da turma e explicar por que recebeu um cartão vermelho. Imagine uma criança de 7 anos tendo que ficar lá enquanto 20 crianças a encaravam, tentando explicar por que beber água sem permissão era errado. Lily começou a ter dores de estômago todas as manhãs e a implorar para não ir à escola. Marquei uma reunião com a Sra. Thornton, que me disse que Lily era sensível demais e precisava endurecer. Ela realmente disse que talvez se eu disciplinasse melhor em casa, Lily não se comportaria mal na escola. Perguntei o que significava se comportar mal, e ela listou coisas como cantarolar baixinho enquanto trabalhava e se mexer na cadeira. Coisas normais de 7 anos. Tentei falar com o diretor, mas a Sra. Thornton estava lá há 15 anos, e ele disse que ela tinha seus próprios métodos que funcionavam. O pior dia foi quando Lily recebeu um cartão vermelho por chorar. Ela tinha ralado o joelho no recreio e tentava não chorar, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. A Sra. Thornton a fez levantar e dizer à turma que chorar era para bebês e que alunos da segunda série eram crianças grandes. A turma toda riu enquanto minha filha estava lá com o joelho sangrando, tentando se desculpar por ter sentimentos. Naquela noite, Lily me perguntou se ela era uma criança ruim, dizendo que a Sra. Thornton contou à turma que deu mais cartões vermelhos para ela do que para qualquer outra pessoa este ano. Decidi que a professora precisava entender como eram as consequências reais. Primeiro, comecei a ser voluntária na sala de aula toda semana. Ela não podia dizer não porque a escola incentivava o envolvimento dos pais. Eu ficava no fundo tomando notas de tudo em um pequeno caderno com um sorriso no rosto. Quando ela perguntava o que eu estava escrevendo, eu dizia que estava apenas lembrando coisas engraçadas que as crianças diziam. Mas ela me via escrever sempre que dava um cartão vermelho para Lily, o que a deixava nervosa. Então fiz amizade com todas as outras mães da sala, tomávamos café e eu mencionava casualmente como Lily estava estressada com os cartões vermelhos. Elas começaram a compartilhar suas próprias preocupações sobre a rigidez da professora, e logo todas estavam comparando notas sobre punições injustas. A rede de fofocas das mães foi ativada, e de repente, todo mundo estava vigiando cada movimento da Sra. Thornton. Eu também comecei a enviar e-mails alegremente agressivos. Cada cartão vermelho recebia uma resposta pedindo esclarecimentos detalhados sobre as regras, e eu colocava o diretor em cópia a cada 3 e-mails. A Sra. Thornton teve que passar horas respondendo às minhas preocupações. O ponto de virada foi o concerto de inverno. Eu me ofereci para ajudar a coordenar, e fiquei encarregada do mapa de assentos dos pais, certificando-me de que os maiores críticos da Sra. Thornton estivessem sentados logo atrás dela. Durante o show, arranjei para Lily fazer uma introdução especial, agradecendo a todos os professores, exceto misteriosamente esquecendo a Sra. e a Sra. Thornton. Quando perguntavam por que eu sussurrava sobre a situação do cartão vermelho, e no intervalo todos os pais já olhavam torto. Depois veio a festa de Dia dos Namorados. Voluntariei-me para trazer os suprimentos e apareci com tudo em vermelho. Pratos, copos, guardanapos e decorações. Eu dizia o quanto Lily amava a cor vermelha agora, graças a vê-la tanto este ano. Os outros pais entenderam a piada sobre a coleção de cartões vermelhos de Lily, e o rosto da professora ficou da mesma cor que a decoração. A obra-prima foi durante a semana de valorização do professor, organizei o presente da turma e sugeri que todos escrevessem notas sobre o que seus filhos aprenderam este ano. Ajudei Lily a escrever a dela, que dizia: "Obrigada por me ensinar que mesmo quando tento o meu melhor, não é bom o suficiente e que algumas pessoas simplesmente não vão gostar de mim, não importa o quê." Certifiquei-me de que aquele cartão estivesse bem no topo. Quando a Sra. Thornton abriu o presente na frente de todos os pais, a sala ficou em silêncio absoluto. O rosto da Sra. Thornton ficou vermelho brilhante enquanto lia as primeiras palavras do cartão de Lily em voz alta, sua voz confiante no início, mas sumindo quando percebeu o que estava dizendo. Ela o colocou rapidamente no fundo da pilha e tentou passar para o próximo cartão, mas Michelle se inclinou para a frente com um sorriso doce. Ela perguntou se poderíamos passar os bilhetes para que todos pudessem ler as coisas maravilhosas que as crianças escreveram. As mãos da Sra. Thornton tremeram um pouco, quando ela entregou a pilha para o pai ao lado dela. Observei os cartões circularem enquanto a Sra. Thornton ficava lá paralisada, seu sorriso parecendo mais uma careta. Os pais começaram a ler e suas expressões mudaram de agradáveis para confusas e depois horrorizadas. Uma mãe cobriu a boca com a mão. Outra olhou para a Sra. Thornton com as sobrancelhas levantadas e depois olhou para mim. A sala ficou muito quieta, exceto pelo som dos cartões sendo passados. A Sra. Thornton tentou rir e disse algo sobre como as crianças têm perspectivas interessantes, mas ninguém riu com ela. A festa acabou rápido depois disso, com os pais de repente lembrando que tinham lugares para ir. Michelle me alcançou no estacionamento enquanto eu prendia Lily na cadeirinha do carro. Ela tocou meu braço e sua voz era baixa, mas urgente. Ela me disse que sua filha, Emma, vinha recebendo cartões vermelhos por coisas que não faziam sentido, como organizar seus gizes de cera durante o tempo livre ou pedir para pegar um lenço de papel. Michelle disse que pensava que Emma estava apenas tendo problemas para se ajustar à segunda série, e talvez fosse muito sensível.
Mas depois de ler o cartão de Lily e pensar em todas as histórias que Emma vinha contando, ela percebeu que não era culpa de Emma. Ficamos ali entre nossos carros enquanto outros pais passavam. E Michelle perguntou se poderíamos nos encontrar para um café amanhã, para conversar sobre o que realmente estava acontecendo, naquela sala de aula. Dei meu número a ela e combinamos de nos encontrar no Starbucks perto da escola às 9 da manhã. No dia seguinte, cheguei primeiro e pedi meu café com leite habitual. Michelle apareceu pontualmente às 9, mas estava com outra mulher. Michelle a apresentou como Alia e explicou que havia mencionado nosso encontro para Alia na entrega das crianças naquela manhã. O filho de Alia também estava na turma da Sra. Thornton. E quando Michelle mencionou os cartões vermelhos, Alia praticamente implorou para vir junto. Pegamos uma mesa no canto, longe de outras pessoas, e peguei meu telefone para mostrar fotos de alguns dos cartões vermelhos de Lily. Alia olhou para eles e depois vasculhou sua bolsa para nos mostrar os cartões vermelhos de seu filho apenas desta semana. Um era por respirar muito alto durante a leitura silenciosa. Outro era por mexer no lápis durante uma lição. Michelle também mostrou fotos em seu telefone. E espalhamos todas na mesa entre nossas xícaras de café. Nós três começamos a comparar notas sobre o que nossos filhos vinham nos contando. E surgiu um padrão que fez meu estômago doer. A Sra. Thornton tinha um grupo de crianças, que ela avisava constantemente, enquanto outras crianças tinham exatamente os mesmos comportamentos, sem consequências. Decidimos ali mesmo que precisávamos documentar tudo, o que nossos filhos nos contassem sobre cada dia escolar. Alia sugeriu criarmos um documento compartilhado, onde todas pudéssemos adicionar entradas com datas, horários e detalhes específicos. Saí daquele café e dirigi direto para a escola para marcar uma reunião com a conselheira. A secretária tentou me dizer que a conselheira estava com a agenda cheia por semanas, mas eu disse que era urgente em relação à saúde mental da minha filha e que esperaria o tempo que fosse necessário. A conselheira arranjou 10 minutos para mim naquela tarde. Sentei em seu pequeno escritório cercado de pôsteres motivacionais e contei a ela sobre as dores de estômago de Lily todas as manhãs e como ela estava tendo problemas para dormir. A conselheira ouviu e tomou notas, concordando como se já tivesse ouvido aquilo antes. Quando mencionei o nome da Sra. Thornton, a caneta da conselheira parou de se mover, e ela ficou com uma expressão cautelosa. Ela disse que não podia discutir sobre outros alunos devido às regras de privacidade, mas que tinha visto vários alunos da segunda série este ano com sintomas de estresse semelhantes. Então ela sugeriu que eu talvez quisesse conversar com outros pais para ver se eles também tinham preocupações. O jeito que ela disse deixou claro que estava me contando algo sem realmente dizer. Agradeci e saí, sentindo como se tivesse acabado de receber a confirmação de que isso era maior do que apenas Lily. Naquela noite, Michelle me ligou e disse que havia contado ao marido, Curtis, sobre tudo o que descobrimos no café. Curtis estava no conselho escolar e Michelle disse que ele ficou chocado, porque a Sra. Thornton sempre recebia avaliações elogiosas do diretor. Ela me disse que Curtis iria perguntar discretamente aos outros membros do conselho para ver o que sabiam. 2 dias depois, Michelle me mandou uma mensagem dizendo que Curtis descobriu que 3 outros membros do conselho haviam recebido reclamações sobre a Sra. Thornton este ano. O diretor nunca encaminhou nenhuma dessas reclamações ao conselho como deveria. Curtis estava furioso porque o conselho deveria ser informado sobre preocupações sérias dos pais, especialmente padrões de reclamações sobre o mesmo professor. Na segunda-feira seguinte, apareci para meu turno regular de voluntariado na sala da Sra. Thornton. Mas dessa vez, eu não estava apenas ajudando as crianças com suas tarefas ou organizando suprimentos. Eu estava observando tudo. Sentei no fundo com meu caderno e anotei o que vi com horários. Às 9h15, a Sra. Thornton deu um cartão vermelho a um menino chamado James por bater o lápis na mesa. Às 9h43, ela não disse nada quando outra criança fez exatamente a mesma coisa pelo dobro do tempo. Às 10h20, ela deu um cartão vermelho para Lily por se levantar para jogar um lenço fora sem permissão. Mas às 10h35, outra menina se levantou e apontou o lápis sem pedir, e a Sra. Thornton apenas sorriu para ela. Documentei tudo. As mesmas 5 crianças continuavam recebendo cartões vermelhos enquanto outras crianças tinham comportamentos idênticos, e eram elogiadas ou ignoradas. A Sra. Thornton continuava olhando para mim enquanto eu escrevia, e eu podia vê-la ficando mais tensa à medida que a manhã avançava. Depois da aula, a Sra. Thornton pediu às crianças que formassem fila para o almoço e depois caminhou até onde eu estava guardando minhas coisas. Ela estava de braços cruzados e perguntou por que eu estava realmente me voluntariando tanto este ano. Sua voz tinha um tom áspero que não estava lá antes. Olhei para ela e dei meu sorriso mais doce. Disse a ela que simplesmente adorava estar envolvida na educação de Lily e ver como a segunda série funcionava. Disse que era muito interessante observar diferentes métodos de ensino e estilos de gestão de sala de aula. A Sra. Thornton me encarou por um longo momento, e pude vê-la tentando descobrir se eu estava sendo genuína ou brincando com ela. Ela finalmente disse apenas que aquilo era legal e se afastou, mas seus ombros estavam tensos, e ela continuou olhando para trás enquanto saía. Eu sabia que ela entendia que eu a estava observando agora e documentando tudo. Ela teria que ser mais cuidadosa quando eu estivesse na sala. A pressão continuou aumentando nas 2 semanas seguintes. Curtis entrou em contato com o diretor Holden e mencionou que o conselho escolar estava fazendo perguntas sobre reclamações dos pais. De repente, Holden concordou em se reunir comigo, Michelle e Alia, todas juntas. Sentamos em seu escritório com nossas pastas de documentação espalhadas por sua mesa. Holden parecia realmente desconfortável enquanto mostrávamos o padrão que havíamos descoberto. Mostramos a ele os cartões vermelhos com datas e horários. Mostramos nosso documento compartilhado com dezenas de relatos de nossos filhos sobre tratamento injusto. Apontamos que as mesmas 5 crianças estavam sendo alvo, enquanto outras não eram cobradas com os mesmos padrões. Holden continuava ajeitando a gravata e dizendo que tinha certeza de que havia uma explicação. Mas quando a Alia perguntou qual possível explicação haveria para dar a uma criança de 7 anos um cartão vermelho por respirar muito alto, ele não teve resposta. Ele finalmente prometeu que observaria pessoalmente a sala de aula da Sra. Thornton para ver o que estava acontecendo. 2 dias após aquela reunião, Lily chegou da escola realmente sorrindo. Ela falou sem parar durante o jantar sobre como seu dia foi ótimo e como a Sra. Thornton tinha sido tão legal com todos. Ela disse que a Sra. Thornton não deu nenhum cartão vermelho e até deixou as crianças se levantarem para pegar lenços sem pedir. Senti um aperto no estômago porque sabia exatamente o que tinha acontecido. A Sra. Thornton sabia da observação do diretor e fez um teatro.
Ela se comportou da melhor maneira para mostrar a Holden que estava tudo bem. Naquela noite, enviei um e-mail a Holden explicando que o comportamento da Sra. Thornton mudava quando ela sabia que estava sendo observada. Pedi a ele que fizesse observações não anunciadas, já que a agendada não havia mostrado o ambiente real da sala de aula. Copiei Curtis no e-mail para que o conselho escolar soubesse que eu havia feito o pedido. Na semana seguinte, a Sra. Thornton retaliou. Lily chegou em casa com 3 cartões vermelhos de um único dia e chorava tanto que mal conseguia falar. Um cartão vermelho era por sua caligrafia ser muito grande e ocupar muito espaço na página. Outro era por cantarolar baixinho enquanto coloria durante a hora da arte. O terceiro foi por demorar muito para formar a fila para o recreio. Olhei para aqueles cartões vermelhos e senti a raiva crescendo no meu peito. Isso foi deliberado. A Sra. Thornton estava punindo Lily porque eu reclamei com o diretor. Peguei meu telefone e tirei fotos dos cartões vermelhos. Depois tirei fotos do rosto manchado de lágrimas de Lily e de seus olhos vermelhos. Sentei no meu computador e escrevi um e-mail com o assunto: escalonamento de retaliação contra a aluna após reclamação dos pais. Anexei todas as fotos e enviei para o diretor Holden, a conselheira escolar e Kurtz. Expliquei que a Sra. Thornton havia dado a Lily 3 cartões vermelhos em um dia por razões cada vez mais absurdas. Menos de uma semana depois de eu ter pedido observações não anunciadas. Eu disse que isso era uma retaliação clara e precisava parar imediatamente. Então abracei Lily enquanto ela chorava e disse a ela que nada daquilo era culpa dela e que eu iria consertar a situação. Na manhã seguinte, Michelle me mandou uma mensagem, dizendo que tinha encontrado a irmã da Sra. Thornton no estacionamento dos professores. Courtney lecionava para a 4ª série no mesmo prédio e aparentemente estava esperando para falar com alguém sobre o que estava acontecendo. Michelle disse que Courtney parecia nervosa quando se aproximou dela, olhando em volta como se não quisesse que ninguém as visse conversando. Courtney disse a Michelle que sua irmã havia mudado nos últimos 2 anos, tornando-se mais rígida e irritada com tudo. Ela reclamava constantemente de pais intitulados, que questionavam seus métodos e de crianças problemáticas que não conseguiam seguir regras simples. Courtney disse que tentou conversar com a irmã sobre ser mais flexível, mas a Sra. Thornton insistia que as crianças de hoje precisavam de limites mais rígidos e consequências mais duras, ou nunca aprenderiam o respeito. Michelle perguntou se Courtney havia notado sua irmã visando alunos específicos, e Courtney ficou em silêncio por um longo momento, antes de admitir que sim, ela tinha visto o padrão. A Sra. Thornton fixava em certas crianças e encontrava defeito em tudo o que faziam, enquanto ignorava os mesmos comportamentos em outros alunos. Courtney disse que se sentia culpada por não ter falado antes. Mas a Sra. Thornton era sua irmã, e ela não queria causar problemas familiares denunciando-a. Michelle agradeceu a ela por ser honesta. E Courtney fez Michelle prometer não mencionar de onde veio a informação, porque ela ainda tinha que trabalhar no mesmo prédio. Naquela tarde, marquei uma consulta com Maya Simmons, uma psicóloga infantil que a conselheira da escola havia recomendado discretamente. Levei Lily na semana seguinte e observei, pela janela de observação, enquanto Maya conversava com ela usando bonecas e atividades de desenho. Lily desenhou uma imagem de sua sala de aula com ela mesma sozinha na frente das outras crianças. E quando Maya pediu para ela explicar, Lily disse que era onde ela tinha que ficar quando se metia em encrenca. Maya perguntou como isso a fazia se sentir, e Lily disse assustada e envergonhada, porque todos a encaravam. Ela desenhou outra imagem de si mesma com um grande cartão vermelho cobrindo todo o seu corpo. Depois da sessão, Maya me chamou em seu escritório e disse que Lily estava mostrando sinais claros de ansiedade diretamente relacionados ao ambiente da sala de aula. Ela explicou que a humilhação pública e o sistema imprevisível de punição criaram uma resposta de medo em Lily que estava afetando sua capacidade de aprender e se sentir segura na escola. Maya escreveu uma carta detalhada documentando tudo, incluindo sua recomendação profissional de que Lily fosse transferida para uma sala de aula diferente imediatamente para sua saúde mental. Ela me entregou a carta em um envelope lacrado e me disse para entregá-la diretamente ao diretor e que estava disponível para falar com a escola se tivessem dúvidas sobre sua avaliação. Marquei outra reunião com o diretor Holden no dia seguinte e levei a carta da psicóloga comigo. Sentei-me em frente à sua mesa e deslizei o envelope em sua direção, dizendo a ele que estava solicitando formalmente uma transferência imediata de sala para Lily com base em danos psicológicos documentados. Ele abriu a carta e a leu lentamente, sua expressão ficando mais desconfortável a cada parágrafo. Quando ele terminou, colocou a carta na mesa e disse que mudar alunos no meio do ano era prejudicial para a educação deles e para a dinâmica da sala de aula. Inclinei-me para frente e o lembrei de que Curtis já havia compartilhado minhas preocupações com todo o conselho escolar e que eles estavam muito interessados em saber como a escola planejava lidar com uma situação em que uma aluna da 2ª série precisava de terapia por causa do comportamento de sua professora. O rosto do diretor Holden ficou vermelho e ele pegou a carta novamente, lendo-a com mais atenção desta vez. Ele perguntou se eu realmente iria ao conselho escolar com aquilo, e eu disse que já tinha cópias de tudo, incluindo a carta de Maya, minha documentação das observações, em sala de aula e declarações de outros pais. Ele recostou-se na cadeira e esfregou as têmporas. 3 dias depois, o diretor Holden me chamou de volta ao seu escritório e disse que havia falado com a Sra. Smith, a outra professora da 2ª série, e que ela estava disposta a aceitar Lily em sua sala, mas ele precisava de tempo para preparar ambas as professoras para a transição e garantir que tudo corresse bem. Ele disse que não podia fazer isso imediatamente porque havia procedimentos a seguir. Peguei meu telefone e abri meu calendário, contando 7 dias, a partir daquela manhã. Eu disse a ele que Lily estaria na sala da Sra. Smith naquela data, e se não estivesse, eu compareceria à próxima. Reunião do conselho escolar com minha documentação completa e a carta de Maya. Eu já tinha confirmado a data da reunião com Curtis, e sabia que poderia entrar na pauta. O diretor Holden parecia querer discutir, mas em vez disso apenas assentiu e disse que faria acontecer. Agradeci sua cooperação e saí do escritório sentindo que finalmente podia respirar direito pela primeira vez em meses. Naquela noite, meu telefone tocou com um número que eu não reconhecia. Atendi e ouvi a voz da Sra. Thornton, trêmula e irritada ao mesmo tempo. Ela disse que tinha ouvido falar sobre o pedido de transferência e queria falar comigo diretamente sobre a situação. Fiquei quieta e a deixei falar. Ela disse que eu estava tentando arruinar a carreira dela, por causa de uma gestão de sala de aula normal,
que ela lecionava há 15 anos e nunca tinha tido problemas como esse antes. A voz dela ficou mais alta, enquanto falava, dizendo que se eu apenas disciplinasse Lily melhor em casa, nada disso estaria acontecendo. Senti meu maxilar travar, mas mantive a voz calma quando finalmente respondi. Eu disse a ela que fazer crianças de 7 anos ficarem na frente de seus colegas e pedirem desculpas por terem sentimentos não era normal. E que dar um cartão vermelho a uma criança por chorar quando estava com o joelho sangrando não era gestão de sala de aula. A senhora Thornton começou a chorar e a dizer que eu não entendia o quão difícil era ensinar, como pais intitulados, tornaram o trabalho dela impossível. Eu disse que chamar os pais de intitulados, quando defendiam seus filhos, dizia tudo o que eu precisava saber sobre a filosofia de ensino dela. Então desliguei. Minhas mãos tremiam, mas me senti bem, por não deixá-la me manipular para me sentir culpada. Na segunda-feira de manhã seguinte, levei Lily para a sala da senhora Smith, em vez da sala da senhora Thornton. A senhora Smith nos encontrou na porta com um sorriso caloroso e mostrou a Lily onde era sua nova carteira, bem ao lado de uma menina que imediatamente começou a contar a Lily sobre o porquinho da Índia da turma. Observei os ombros de Lily relaxarem enquanto a senhora Smith explicava as rotinas da sala de aula com uma voz gentil e paciente. Não havia cartões coloridos na parede, apenas um gráfico com os nomes de todos e adesivos para trabalhos concluídos. Quando peguei Lily naquela tarde, ela estava realmente sorrindo e falando rápido sobre tudo o que tinham feito. Ela disse que a senhora Smith deixava pegar lenço sempre que precisavam e não ficava brava quando alguém fazia uma pergunta durante a explicação. Naquela noite, no jantar, Lily comeu tudo no prato sem reclamar de dor de estômago. No dia seguinte, a senhora Smith me enviou um e-mail dizendo que Lily era uma aluna encantadora que participava ativamente das discussões em sala e seguia as instruções lindamente. Ela disse que Lily parecia um pouco nervosa no início, mas já estava fazendo amigos e se ajustando bem ao novo ambiente de sala de aula. 2 dias depois, Michelle ligou e perguntou se eu poderia encontrar ela e a Alia para um café. Quando cheguei lá, ambas pareciam exaustas e estressadas. Michelle disse que Emma ainda recebia cartões vermelhos quase diariamente e chegava em casa chorando, e o filho de Alia começou a ter pesadelos sobre a escola. Elas queriam saber se eu as ajudaria a transferir seus filhos também. Peguei minha pasta com cópias de toda a minha documentação e expliquei exatamente o que eu tinha feito. Mostrei como documentar incidentes, específicos com datas e horários, como solicitar reuniões com o diretor e o que dizer, e como conseguir a avaliação de seus filhos por um psicólogo se necessário. Michelle disse que Curtis já tinha dito que as apoiaria no conselho escolar, e Alia estava pronta para lutar o quanto fosse necessário para proteger o filho. Em 2 semanas, tanto Emma quanto o filho de Alia foram transferidos para salas diferentes. Então, outra mãe que eu mal conhecia me ligou pedindo ajuda, e a filha dela também foi transferida. O diretor Holden não podia mais fingir que era apenas uma mãe difícil fazendo reclamações irracionais. Mais 3 alunos deixaram a sala da senhora Thornton em menos de um mês, e o padrão era impossível de ignorar. Curtis me ligou uma noite e disse que o conselho escolar havia agendado uma sessão especial para discutir a situação. O superintendente do distrito estava se envolvendo porque várias famílias haviam apresentado queixas formais, e o conselho não podia continuar lidando com isso no nível da escola. Ele disse que Francine Gray estava revisando toda a documentação de cada família, incluindo minhas notas de observação, em sala de aula, as avaliações dos psicólogos e as cadeias de e-mail com o diretor Holden. Curtis me disse que Francine já havia dito ao diretor Holden que sua falha em tratar as reclamações anteriormente havia criado um problema sério que agora exigia intervenção em nível distrital. O diretor tentou explicar que a senhora Thornton era uma professora veterana com um histórico estabelecido, mas Francine aparentemente cortou isso rapidamente, apontando que o trabalho dele era supervisionar todos os seus professores, independentemente do tempo de serviço. Curtis disse que as próximas semanas seriam intensas, mas o distrito finalmente estava levando isso a sério. Na segunda-feira seguinte, a senhora Thornton não apareceu na escola. Uma professora substituta assumiu sua sala, e a secretaria enviou um breve e-mail dizendo que a senhora Thornton estava de licença administrativa enquanto o distrito conduzia uma investigação. Ouvi de Michelle que a substituta era jovem e amigável, e as crianças naquela sala visivelmente relaxaram no momento em que ela entrou. Os pais começaram a relatar que seus filhos estavam de repente gostando da escola novamente, que as dores de estômago matinais e os sintomas de ansiedade estavam desaparecendo. Uma mãe me disse que a filha parou de ter pesadelos sobre se meter em encrenca na escola. Outra disse que o filho estava realmente se oferecendo para responder perguntas na aula novamente, em vez de ficar em silêncio para evitar atenção. A mudança foi imediata e óbvia, o que tornou ainda mais claro o quão ruim as coisas tinham sido com a senhora Thornton. Durante a investigação, 2 pais de ex-alunos entraram em contato comigo através da rede de pais da escola. Eles disseram que seus filhos estiveram na turma da senhora Thornton em anos anteriores e tiveram experiências semelhantes com cartões vermelhos excessivos e humilhação pública. Ambas as famílias reclamaram com o diretor Holden na época, mas ele disse que os métodos da senhora Thornton eram eficazes e que seus filhos precisavam endurecer e aprender a lidar com críticas. Uma mãe disse que a filha chorava todas as manhãs, antes da escola naquele ano inteiro, mas disseram que era estresse de adaptação normal. O outro pai disse que o filho desenvolveu uma ansiedade tão grave que acabaram tirando-o da escola para estudar em casa no ano seguinte. Ambas as famílias disseram que acabaram desistindo de lutar contra o sistema e apenas tentaram sobreviver ao ano, mas gostariam de ter insistido mais. Agora, eles queriam suas experiências documentadas como parte da investigação para mostrar que este não era um problema novo. Encaminhei as histórias de ambas as famílias para Francine, junto com toda a minha documentação, e ela adicionou tudo ao arquivo oficial da investigação. O processo de revisão do distrito levou mais 3 semanas enquanto entrevistavam mais pais, revisavam o arquivo pessoal da senhora Thornton e consultavam o sindicato dos professores sobre suas opções. Francine me ligou numa tarde de terça-feira e perguntou se eu poderia ir ao escritório dela no dia seguinte para discutir o resultado. Cheguei ao prédio do distrito e encontrei Francine esperando em uma pequena sala de conferências com uma pasta grossa de papelada. Ela me disse que o distrito decidiu oferecer à senhora Thornton a aposentadoria antecipada, em vez de passar pelo processo de demissão. Senti meu estômago embrulhar porque parecia que a senhora Thornton estava se safando de tudo.
Mas Francine explicou rapidamente que eles tinham evidências mais do que suficientes para demiti-la imediatamente. O problema era que o sindicato dos professores lutaria contra a demissão e arrastaria o processo por pelo menos 2 anos, talvez mais. E durante todo esse tempo, a senhora Thornton estaria ensinando ou recebendo salário integral enquanto estivesse em licença administrativa. Com a oferta de aposentadoria antecipada, ela sairia em 2 semanas e nunca mais teria permissão para ensinar neste distrito. Ela também perderia a chance de trabalhar em qualquer outro distrito do estado, porque a aposentadoria antecipada seria anotada em seu arquivo com as circunstâncias. Francine disse que não era a justiça perfeita, mas era a maneira mais rápida de garantir que a senhora Thornton nunca tivesse outra sala de aula de crianças para prejudicar. A senhora Thornton aceitou a oferta de aposentadoria 3 dias depois. O conselho escolar se reuniu na semana seguinte para tratar do papel do diretor Holden na situação. Curtis me ligou após a reunião e disse que os ânimos se exaltaram, com vários membros do conselho exigindo respostas sobre por que Holden ignorou tantas reclamações dos pais ao longo dos anos. O conselho votou para repreendê-lo formalmente por falhar em supervisionar adequadamente sua equipe e por não documentar ou encaminhar preocupações sérias dos pais ao nível distrital. Curtis me disse baixinho que Holden estava por um fio e mais um incidente de qualquer tipo custaria seu emprego. O conselho também votou para implementar novas políticas, exigindo que os diretores mantenham registros detalhados de todas as reclamações dos pais e encaminhem imediatamente qualquer coisa envolvendo danos potenciais aos alunos para o escritório do distrito. Eles criaram um cargo de contato com os pais em cada escola para que as famílias tivessem alguém além do diretor com quem conversar quando surgissem problemas. 6 meses se passaram e Lily se transformou de volta na criança feliz que era antes da 2ª série. A sala da Sra. Smith tornou-se seu lugar seguro, onde ela participava das discussões, ajudava outros alunos e realmente ansiava pela escola todas as manhãs. Ela ainda ficava tensa às vezes quando cometia erros nas tarefas, e eu a pegava checando meu rosto para ver se eu estava decepcionada. Mas sua terapeuta disse que essas respostas desapareceriam com o tempo e experiências positivas. Eu era grata todos os dias por ter lutado em vez de aceitar que a 2ª série seria apenas um ano terrível para sobreviver. Outros pais começaram a me ligar quando tinham problemas na escola, pedindo conselhos sobre como defender seus filhos. E eu os ajudei a documentar preocupações e navegar pelo sistema que tentou tanto proteger a Sra. Thornton em vez de proteger as crianças.